Olá, seja muito bem-vinda ao meu canal. Tati Delfis desse lado para conversar com você e explicar sobre esse setembro maravilhoso que a gente está passando. Muita gente escrevendo para mim, Tati, será que sou eu? Será que é o universo que está me sabotando? Se esse é o pensamento que está acontecendo por aí, fica aqui que a gente vai conversar sobre os 2 eclipses que vão acontecer nesse mês. É isso mesmo. Não é um não, gente. São 2. A gente tem uma ponte de 14 dias entre um e outro. E eu vou contar para vocês direitinho tudo que vai acontecer. Bom, eu sou especialista sistêmica, sou astróloga, trabalho muito com o feminino sagrado e sempre trago conteúdos de valor que façam expansão de consciência e contextualizem todos os assuntos que estão acontecendo agora, para você não perder nada da energia e da magia do universo que está aí entrando, atravessando você o tempo todo. Não só você, mas todo mundo que está aqui. Se você gosta desse tipo de conteúdo, tá convidada para ficar aqui no meu canal. Se inscreve, ativa sininho, dá o seu like, porque tudo isso ajuda o meu canal a crescer, mais pessoas acessarem essa informação e a gente conseguir transformar consciência em algo que é muito mais claro, muito mais fácil e muito mais acessível para todo mundo. Vamos lá, vou falar um pouquinho desse primeiro portal que vai acontecer. A gente tem um portal 9/9, a gente sempre tem portais numerológicos quando a gente tem datas de dia e mês que são iguais, mas a gente também tem um baita de um portal. Todos os eclipses são sim considerados grandes portais energéticos de virada de chave para a consciência. Então, são grandes acessos de consciência que vão provocando a gente. Então, se essa semana, a primeira semana de setembro, você está se sentindo meio atropelada, meio apertada, meio incomodada com tudo que está acontecendo, isso não é coincidência, não existe coincidência, como diria Jung. Isso é sincronicidade do universo. Tudo que está fora está dentro de você. O universo está provocando a gente. Dia 7, a gente tem um lindo eclipse lunar. Tati, vai dar para ver do Brasil? Não. Esse eclipse começa mais ou menos quando aqui no nosso horário local vai ser 12:30 e deve ir até as 5 da tarde. E aí a gente está falando de um eclipse bem longo. Essa lua é chamada de lua de sangue porque ela vai ficar com esse tom avermelhado. Quem tiver interesse em ver esse vídeo completo do eclipse lunar, o Observatório Nacional vai colocar na conta do YouTube o eclipse acontecendo. Então você já pode seguir por lá, vai ser no domingo. Começa, como eu disse, ali por meio-dia e vai até umas 5 horas da tarde, ok? E Urano se torna retrógrado. Então se prepara, porque esse final de semana vai ser tenso. Urano, ele provoca movimentos muito fortes na gente, movimentos de questionamento se a gente está indo para a direção certa e de mudanças repetidas. Sabe quando você se compromete, eu vou fazer isso daqui, e de repente você fala, nossa, isso daqui não tá bom, vou mudar de tática, vou mudar de estratégia? Urano faz muito esse movimento com a gente. Então, no sábado, Urano fica retrógrado, bem aí, quase na boca do eclipse. Vamos lembrar de uma coisa muito importante para o final de semana. A dica é, permita-se. Esse final de semana vai ser muito poderoso, muito mágico. O teu corpo te fez um pedido? Permita-se. A tua mente te fez um pedido? Permita-se. A tua intuição falou uma coisa para você? Permita-se. A grande dica, a grande sacada para o final de semana com esse Urano retrógrado e a Lua cheia em peixes é permita-se. Vou fazer para vocês considerações muito importantes para a gente observar do que está acontecendo nesse mês que é tão especial e vocês entenderem por que ele é tão mágico. Se a gente olhar para os últimos 12 meses e para os próximos 12, talvez esse seja o mês mais especial de todos esses meses que estão acontecendo. E ele é sim um mês poderoso para estabelecer a energia e a dinâmica dos nossos próximos 12 meses. Vamos lá. Essa lua, que agora está cheia no domingo e está em peixes, então seja, na astrologia a gente chama isso do eixo peixes-virgem. Essa lua é uma lua que 14 dias atrás, ela encontrou o sol em virgem no grau 0. Olha que especial, eu trouxe esse alerta aqui e eu avisei vocês. Quando os dois se encontram poderosamente num grau 0, um grau de início de tudo, vocês vão entender todo esse contexto, como ele é mágico. A gente está falando sobre dar o start. É o mês do start, é o mês do alinhamento, é o mês para você colocar a mão na massa, de um lugar em que você não faz tudo. Você faz o que faz sentido, virgem. Você faz o que não é fuga de realidade, um virgem, um eixo virgem bem posicionado. Você faz o que é saudável, você faz o que é sonho, você faz o que é intuição. Lembra que eu falei? Permita-se, tudo aquilo que vier para você. Essa lua anda então por 14 dias, entra no signo de peixes e lá acontecerá o eclipse lunar. A lua de sangue tem esse nome porque a luz do sol vai fazer esse movimento de coloração nela. E aí é muito bonito quando a gente olha isso, porque quando a gente está falando de peixes, ele é o último signo
na mandala astrológica. Sendo ele o último signo da mandala astrológica, ele está falando para a gente sobre os fins, sobre aquilo que completou a sua jornada. E aí é uma casa que a gente diz que é a casa da ancestralidade. Então, muitas vezes é sobre... E quando a gente está falando desse eixo peixe-virgem, olha como isso é legal. Para de falar que é padrão familiar. Para de falar que é destino. O que você pode fazer para mudar sobre isso? Porque peixes têm sonhos de ir além, tem sonhos de fazer mais. Ele não quer ficar sendo o tempo todo travado por esses padrões que a gente tem, por esses lugares em que a gente, na verdade, não tem consciência e está argumentando para a gente mesmo, de um lugar de vitimismo, de que a gente não pode, porque a gente não aprendeu, porque a gente não consegue. Então, peixes é muito um signo que fala sobre a fé libertadora, a fé que vai além, a fé que alcança o seu sonho, a fé que promove mudanças na vida de um lugar em que ela mesma estabeleceu. Então, é um signo que fala muito disso pra gente. E aí a gente tem que pensar assim, se nesse final de semana um plano mudou, tá tudo bem. Se nesse final de semana uma conversa não deu boa, tá tudo bem. Se nesse final de semana uma finalização aconteceu, gente, tá tudo bem, vai ficar tudo bem, sabe? É muito esse movimento do permita-se. O que tiver que acontecer, precisa acontecer. Comece a entender os sinais do universo. O universo está tentando te guiar. É por isso que a gente tem esses 2 eclipses maravilhosos nesse mês acontecendo pra gente. A casa 12 também é a casa que a gente diz do karma. Também é a casa dos hospitais psicológicos, dos manicômios. Por quê? Porque ela estabelece as fugas de realidade, tudo aquilo que a gente não quer ver, tudo aquilo que a gente deixa ficar denso demais e entra em colapso. Então a casa 12 trabalha muito, sim, esse lugar kármico, mas também de um ponto de vista que a gente está fazendo a escolha de não olhar, a gente está fazendo a escolha de colocar debaixo do tapete. Então esse eclipse está mostrando pra gente tudo aquilo que a gente não quer ver, tanto em nível emocional quanto em nível de padrão, de linhagem, de ancestralidade. Permitir o universo guiar a gente, né? Permitir o universo colocar o caminho pra gente andar. Vamos entender que todos esses movimentos que estão acontecendo agora, e sim, serão bem profundos, muita gente vai sentir isso realmente doer e apertar bastante, mas tudo isso acontece por uma razão. A gente está vivendo um grande portal kármico com esses 2 eclipses, de limpeza, de purificação, de virada de consciência. Mas se a tua escolha não é virar essa consciência para uma expansão, a sombra de peixes é a loucura, é a fuga, é a mente que fica tão confusa que ela se perde nela mesma, que ela não consegue mais dar aquele pop-up para recomeçar, ela não consegue mais dar aquele movimento de recomeçar, ela vira tão caótica que ela mesma queima a própria essência dela, a própria origem. Principalmente os signos de Gêmeos, Touro, Escorpião, Peixes e Virgem, tudo pode mudar nesse mês. Só que isso é o mais legal. Porque se tudo pode mudar de um lugar que exatamente aquilo que não está te fazendo bem vai sair da sua vida, vai colapsar e vai entrar num lugar de muita verdade que não era para ser. Tudo isso é muito bonito, porque se a gente olha para isso de um lugar que a gente ganha de qualquer jeito, porque ou vai ser muito bom, ou você vai aprender com o que ia acontecer, a gente entra num lugar que não tem como dar errado, só tem como dar certo. E aí, quando a gente vai para o eclipse, no domingo, propriamente dito, a gente tem uma posição muito favorável, que é um trígono com Júpiter. Júpiter é sobre expansão, então tem sim um baita de um portal aberto no domingo para expansão de consciência, para expansão da sua autenticidade, para expansão da sua verdade, para expansão do seu alinhamento. Tudo isso vem de um lugar para purificar, de um lugar que a gente vai trabalhar com muita consistência, o que é bom para a gente mesmo. Isso pode garantir, esse Júpiter, ele traz também essas notícias boas que chegam depois que a gente faz a limpeza, porque se a gente deixa o que tá velho ir embora, a gente permite que o novo chegue. Tudo isso também vai depender muito de como você trabalhou nos primeiros dias dessa semana de setembro, que tá muito poderosa. Então, será que você descansou? Será que você cuidou da tua saúde, do teu corpo? Será que você olhou para você? Será que você se permitiu parar, respirar, entender o que você está fazendo, ou você continua naquele atropelo de quem quer saber de tudo, quem quer fazer tudo, quem quer correr com a vida e nem sabe porque está correndo, né? Eu brinco que é uma grande loucura a gente falar, ai, desculpa, não falei com você, tô na correria. Gente, começa a parar de falar, tô na correria. Não existe correria, é você que está fazendo correria. Não existe correria nessa realidade. Cada um escolhe a sua correria, ou não correria. Então, esse final de semana desse primeiro eclipse é muito um convite de se desconectar de tudo aquilo que faz o teu tempo fugir
pelas tuas mãos e que no final do dia você nem sabe o que você fez. Talvez seja um momento para você deixar isso realmente sair e você entender se é tão precioso e preciso quanto você acha que é. O universo está pedindo para você prestar atenção nos teus sonhos, na tua consciência, na tua intuição, prestar atenção como você está nutrindo isso, como você está trabalhando. Quando a gente fala de virgem, a gente fala de saúde. Quando a gente fala de peixes, a gente fala de sonho. Então, se a gente está falando desse eixo, a gente está falando da saúde, da qualidade, do refinamento desses sonhos, dessa intuição, dessa mentalidade, percebe? É muito esse trabalho em conjunto desses signos que parecem extremos, mas que se a gente juntar a luz dos dois, a gente consegue entender qual que é a temática que está fluindo agora. E aí, lá no dia 21, a gente vai chegar a Lua em conjunção com o Sol para fazer o eclipse solar no grau 29, então já no encerramento de Virgem. E aí eu vou trazer mais informações mais para frente sobre esse eclipse que a gente tem lá na frente. Mas se você gosta desse tipo de conteúdo, de novo, já curte o meu canal, já ativa o sininho para você receber os próximos. E eu vou fazer algo muito especial para quem estiver comigo lá no meu canal do Telegram. Eu vou fazer 14 dias de conduções, de práticas entre um eclipse e outro. Então, o primeiro eclipse do dia 7, segundo eclipse dia 21. Dia 7, eclipse lunar, dia 21, eclipse solar. Se você quer saber mais sobre esse movimento, sobre essa ponte que vai conectar esses dois eclipses e como você faz para ativar tudo isso para você mesma, já me manda aqui um pedido para eu te mandar o meu Telegram ou procura lá nos meus canais, você vai encontrar com facilidade o meu portal astrológico e terapêutico Tati Delfis. O eclipse não vai esperar ninguém, isso é fato. E aquela coisa de tô fora também não vai existir, porque o eclipse vai atingir todo mundo. Então, minha sugestão é se coloque dentro de você, de um lugar em que você consegue usar esse lugar do inconsciente, esse lugar de tudo que é energia, de tudo que é quântico, para trabalhar e operar a teu favor. Eu vou fazer esse grupo gratuitamente lá no Telegram, tá bom? Espero ver você de novo em breve. Até!